Olá pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar minha experiência com você sobre o mercado de criptomoedas e o mercado de Bitcoin. Eu assisti o vídeo do Avelino e eu quero concordar com ele sobre o mercado de criptomoedas ser exatamente comparável ao joguinho do Tigrinho. Aí ele coloca, né, o joguinho do Tigrinho generalizando para os cassinos, bets e etc, né? Ou seja, você vai perder dinheiro com isso. E essa altura do campeonato, você já deve saber a diferença entre o Bitcoin e as demais criptomoedas, que a gente chama altcoins, né? Bom, primeiro eu quero falar sobre isso, né? Depois eu quero falar também sobre a questão do crédito trabalhador e quero falar também sobre a perspectiva futura do preço do Bitcoin e o que eu acredito que vai acontecer a partir desse momento e várias outras coisas como experiências que eu vou colocar aqui para que você não perca dinheiro. Uma coisa que eu quero compartilhar com você também é o seguinte: só porque você não está vendo o fundo aqui muito bem organizado, muito bonito, cheio de, sei lá, uma luminária, alguma coisa do tipo, isso não quer dizer que eu moro num quadrado, então eu moro num apartamento aqui. Isso também não quer dizer que eu não tenha as outras coisas. Afinal de contas, eu conheci o Bitcoin em 2014, né? Não investi em 2014, para mim era uma bolha, todo mundo já passou por essa fase que, por que eu vou colocar dinheiro em uma bolha, né? E quando veio a grande queda em 2018, eu resolvi, né, aprender de fato o que era Bitcoin, porque o preço estava realmente caindo e o Bitcoin não morria. Então eu queria ali aprender, né, de fato sobre o Bitcoin. Bom, aprendi um pouquinho sobre Bitcoin, que ele era de fato uma tecnologia que, né, resolveu o problema do gasto duplo, da cópia, né? Então, o Bitcoin foi a primeira coisa na internet que não poderia você não poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiar, né? Ninguém poderia mais copiar um Bitcoin, né? Então, quando eu li no início ali sobre Bitcoin, ela era comparável a um envio de uma mensagem. E de fato o Bitcoin era comparável a isso. Então você está enviando ali um e-mail para alguém, só que o problema era que você poderia replicar esse e-mail, né, diversas vezes. Então você estaria copiando aquele envio, né, daquela mensagem diversas vezes. Com o Bitcoin, a rede Bitcoin ele resolveu este problema, né? Na rede Bitcoin, se você utilizar um aplicativo para enviar e receber Bitcoin, você já viu que você pode escrever uma mensagem. Então você está enviando uma mensagem irreplicável para o outro destinatário e essa mensagem ela é feita por criptografia. Enfim, existem diversos vídeos no canal mostrando porque o Bitcoin é importante. Você pode ir lá consultar esses vídeos. Embaixo vai ter um link, um e-book, né? Se você quiser aprender sobre montar carteira de Bitcoin, e ele é gratuito, tá? Carteira de Bitcoin, investir em Bitcoin, comprar com privacidade, o link está na descrição. Vamos falar agora sobre, né, comparar o mercado de criptomoedas ao jogo do Tigrinho. De fato, o jogo do Tigrinho ele é basicamente uma aposta, né? Então ele é feito para você perder dinheiro. Só que existe uma diferença enorme entre o Bitcoin e entre o jogo do Tigrinho, né? Já as altcoins também foram feitas para você perder dinheiro. Então não há nenhuma diferença entre o jogo do Tigrinho, generalizando para essas casas de aposta, cassino, etc. online. Não existe nenhuma diferença entre essas altcoins e o jogo do Tigrinho. Afinal de contas, se você ganhar um pouco de dinheiro com essas altcoins, claro que você não vai nem colocar muito dinheiro, e você ganhar um pouco, o teu cérebro vai viciar nisso. Então o que acontece é que você vai ficar viciado na esperança de ganhar mais dinheiro. No final das contas, você vai ficar sempre procurando a próxima criptomoeda, vai colocar alarme de compra, alarme de venda e você não vai ter basicamente vida. É basicamente isso que ele fala no canal dele, né? Falou no último vídeo. Mas por que o Bitcoin é diferente, tá? O Bitcoin, por todas as propriedades que a gente já falou sobre ele, ser irreplicável, ser uma tecnologia, propriedade digital única, que isso não pode ser replicável na internet, então torna o Bitcoin como único. Então, as compras, né, de Bitcoin, as pessoas podem ter como uma propriedade absoluta. Já em relação ao preço, se você olhar gráfico de 1 minuto, 10 minutos, você pode ficar querendo comprar e vender a todo momento. Agora, se você compra com a expectativa de guardar para o longo prazo ou para fazer uma poupança em Bitcoin, como eu estou fazendo a carteira de 10 anos, eu não vejo nenhum problema nisso. Afinal de contas, até olhar o preço do Bitcoin, tá
o que você pode fazer, tá? O que você deve fazer é esquecer o resto das criptomoedas. Sabe que o resto das criptomoedas não vão se valorizar com o Bitcoin caindo. Eles só vão subir se o Bitcoin subir. E a maioria das vezes o Bitcoin sobe e elas caem de preço. E a diferença disso é porque o dono pode criar mais em outras redes sem laço. Enfim, existem infinitas formas de fazer a altcoin, né, perder valor, né? Justamente elas têm uma empresa ligadas por trás dessa criptomoeda. Então o que você deve fazer, né, se você já tem um capital legal, compare o Bitcoin a um ouro, a uma commodity. Você compra com expectativa de guardar para sua carteira, até porque eu considero para mim hoje o ouro inútil em relação a você fazer investimento. Para mim, o ouro ele só tem uma utilidade para alguém se você tiver uma aliança, um anel de ouro, né, que você queira usar. Então você vai dar valor àquilo ali por ele ser um anel, por ele ser um colar. E já para ele ser um investimento, você nem compra ouro. Hoje em dia você compra um derivativo de ouro, um recibo, um ETF de ouro. Então você não sabe nem que é ouro. Já o Bitcoin nisso ele já é melhor. Você não consegue, no ouro você não consegue nem verificar se o fundo realmente tem o ouro na reserva. Já o Bitcoin ele é verificável. Inclusive você nem precisa comprar um ETF de Bitcoin. Você pode comprar diretamente o Bitcoin de um P2P, de uma corretora e envia para a tua carteira, como eu estou mostrando na carteira de 10 anos. Ah, mas o Bitcoin cai 80%. Sim, às vezes ele cai 80%, mas se você comprou no topo, vamos supor que você comprou no topo, evite estar comprando em momento de euforia. Mas supondo que você comprou no topo, você vai fazendo DCA de Bitcoin, nunca compre, né, tudo 100% de all-in, que a gente chama, né, tudo em Bitcoin. À medida que o preço vai caindo, você vai ter mais poder para comprar Bitcoin. Então, quando o Bitcoin caiu, né, vamos supor, de 100 mil para 20 mil dólares. Antes você comprava um Bitcoin, agora tu compra 5, né? Então você compra 5 Bitcoins, se um ativo que já valia 100 mil, ele poderia voltar novamente a 100 mil. E agora esses 5 Bitcoins, você tem 5 vezes o Bitcoin que você comprava, o que significa que você vai ter uma valorização absurda. Então essas grandes quedas é oportunidade para quem não comprou Bitcoin ou até para você mesmo que fez um gerenciamento de risco bacana. Já falei aqui no canal para vocês que você pode fazer a regra de Pareto. Quando o Bitcoin mostrou fundo, ele está iniciando o ciclo de 4 anos, aliás, um ciclo de alta, né, um bull market. Você pode ficar 80% Bitcoin, 20% USDT, dólar, né, digital. E nessas quedas você compra mais. Na euforia você realiza. Então você fica aumentando a quantidade de Bitcoin dessa forma. Finalizou o ciclo, né? Você fica 80% Bitcoin, ou 80% dólar, 20% Bitcoin. Então, o Bitcoin caiu, você aumenta a posição, subiu novamente, retorna para 80-20. É assim, até na queda você vai ganhando. Veja que isso é uma estratégia muito simples e você pode aplicar sem você precisar ficar comprando altcoins. Então você está aumentando a quantidade de Bitcoin sem comprar altcoins. Em relação ao crédito trabalhador, vamos lá. Recentemente o governo lançou uma história de crédito trabalhador. Agora vejo que isso é um absurdo, na minha opinião, porque os bancos estão oferecendo crédito com uma taxa de juros até mais cara de um crédito pessoal. Isso sem risco para o banco, com juros altíssimos, porque um dinheiro, veja o absurdo, um dinheiro que já era seu, ou seja, o FGTS, que já é seu dinheiro, ele está sendo dado como garantia para você pegar um juro maior, um dinheiro emprestado com juro maior do que o FGTS se rentabiliza. Então, ao invés de você pegar o empréstimo, por que você não pega? Porque eles não dão o FGTS, que já é seu? Veja como isso é um absurdo, né? E com o Bitcoin ele abre tua cabeça para isso, no sentido de o governo ele tem o controle 100% da emissão da moeda. O real, o dinheiro, ele é um jogo que o dono controla a emissão, controla a arrecadação de imposto,
controla a taxa de dinheiro, que é a taxa de juros, a taxa de empréstimo. Então veja que você não tem controle nenhum sobre isso, ou seja, é um jogo que você nasceu obrigado a jogar sem nem pedir, você é obrigado a participar sem nem ter assinado um contrato de participar, e o Bitcoin não. Com o Bitcoin, isso é diferente, né? E se você quiser crédito com Bitcoin, existe em DeFi, mercado de DeFi, que é um empréstimo colateralizado em Bitcoin, plataformas que você dá seu Bitcoin com garantia. E com o Bitcoin tá nessa baixa, sabe quanto de juros que você vai pagar para pegar o empréstimo? Tem juros aí de 3% ao ano. 3% ao ano. Então você dá seu Bitcoin como garantia, pega dólar emprestado e bota, sei lá, na renda fixa que está pagando 15 aqui no Brasil. Né? Então veja só a diferença de você pegar um juros com 3% ao ano para você pegar 3% ao mês com uma garantia do teu próprio dinheiro, que é o FGTS. Então, assim, na minha opinião, né, o Bitcoin é a única alternativa para o brasileiro médio. Sabe por quê? Vamos supor que o brasileiro médio ele ganha R$3.000 no mês. Um carro custa de 50 a 100 mil. Uma casa custa mais de 300... Vamos botar um apartamento legal aí, R$200.000, que você tenha condições de comprar. Como que alguém que ganha R$3.000 no mês vai conseguir comprar um apartamento de R$200.000? E eu estou colocando um apartamento pequeno, porque se for um apartamento médio, de um porte legal que você queira realmente comprar, vai para casa de 400 a 500 mil reais. Como que você ganhando R$3.000 vai conseguir comprar um carro e uma casa? Me diga, sem ter Bitcoin. No vídeo da inflação eu falei para vocês como você muda o jogo com o Bitcoin. Você pode pegar teu salário, por exemplo, de R$3.000, dar como garantia, pegar R$2.000 emprestado e todo mês fazer isso. Então você vai fazendo preço médio nisso. Se o Bitcoin dobra de preço e você faz isso durante 10 meses, você deu como garantia R$30.000 e agora você está devendo 20 mil. Só que o Bitcoin dobrou de preço. O que significa é que agora você tem não 30 mil, você tem 60 mil. Pega 20 mil, paga e agora você tem, sabe quanto agora? R$40.000 na tua conta, né? Com colateralização em Bitcoin. Claro, o juro deve ter aumentado um pouquinho, mas 3% ao ano, né? Então você pagou 3% ao ano. Com a rentabilização do Bitcoin, isso daí, né, você consegue pagar fácil. Veja a diferença, né, de você aprender sobre Bitcoin e você não aprender sobre Bitcoin. Agora, claro, você não pode ficar... então se o Bitcoin vai subir X, eu vou comprar altcoin que vai subir 10X. Aí sim, você está entrando no jogo do tigrinho. É o jogo do tigrinho, onde era para você realmente mudar teu jogo de vida, você está simplesmente mudando teu psicológico, querendo ganhar em uma aposta. Então, infelizmente, é melhor você investir no teu próprio negócio, né, aprender, arrumar um trabalho, né, para você começar a ganhar mais. E uma coisa que eu assisti no vídeo também do Avelino, que me chamou a atenção, foi o fato dele falar assim, é muito fácil, muita gente reclama porque a geração hoje em dia ganha pouco e não vai ter condições de comprar um carro. Veja, realmente, se você ganha R$3.000, cara, você não vai conseguir. Então, para você... E outra coisa, como que uma pessoa assalariada, vamos supor, o cara sai com 20 anos da escola, né? E não tem nenhum dinheiro. Tudo que ele tem é o seu tempo de vida para trocar, né, por reais colateralizados em Lula, né? E agora ele vai oferecer seus serviços, né, que é o seu tempo de vida. Então, como que ele vai de R$3.000, né, trabalhar de segunda a sexta e no sábado às vezes, e ainda pensar em montar um trabalho, sendo que o brasileiro médio ele chega esgotado? Não vai conseguir. Infelizmente, não, eu vou montar um negócio, eu vou empreender, e se não der certo, né?
Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, como é que vai dar certo isso? Você tem que aprender, né? Se você está nessa situação, o que eu aconselho é, abra um MEI, né? Procura crédito para você ter dinheiro com MEI, que às vezes é mais barato até do que isso, do que esse crédito pessoal, do que esse crédito trabalhador, ou também abra um MEI, pega um empréstimo. Isso, claro, você já tenha uma ideia de um negócio lucrativo, porque se você for pegar um empréstimo e você não tem um negócio que talvez dê lucro, não tem como você escalar, porque agora você vai ficar devendo, sendo que você não tem como aumentar aquela quantidade de dinheiro que você pegou, né? Então você vai estar pagando juros sem nem conseguir ter um fluxo de caixa. Então, o que eu posso dizer para você, para o brasileiro médio que é assalariado? Estude sobre Bitcoin e como colateralizar Bitcoin, como dar seu Bitcoin como garantia. Isso, pode ter certeza, é a única forma que vai fazer você conseguir comprar uma casa, comprar um carro e quem sabe aí você investir em outras coisas, né? Montar um negócio, montar uma empresa, empreender, né? E não fica bolado, tal moeda subiu 5.000%, ninguém compra essa moeda, você tem que ter certeza disso, tá? Não caia nessa narrativa, nessa bobagem de que o Bitcoin não vai mudar a tua vida, que você não vai sair do lá. Não caia nisso. Mesmo que o Bitcoin fique lateral, né? Mas você deu o seu Bitcoin como garantia. E ele até caiu mais. Dificilmente o Bitcoin para quieto, tá? Ele vai subir, vai descer. E aproveita essas baixas para você até comprar, né? Então, rapaz, era isso. Eu não vou nem colocar edição nesse vídeo. Eu espero que você tenha aproveitado o que eu tenha para dizer sobre esse vídeo, né? E estude Bitcoin, que você pode ter certeza que você não vai se arrepender, tá? Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.